Estamos ao vivo! Bom dia, pessoal! Como estão? Façamos um excepcional dia, um maravilhoso dia para você, para sua família, que você consiga realizar tudo que você planejou no dia de hoje. Mais uma live do livro Mais Esperto que o Diabo. E hoje nós estamos no capítulo 8. Toda live eu tô falando isso, pessoal. Esse livro é muito rico. Para quem não fez a leitura dele ainda e pretende fazer, eu super indico. E para quem já leu, sempre lê 2, 3, 4 vezes, não para. Sempre tá lendo, sempre tá... porque sempre quando você pega para ler um novo livro, quando você está lendo a Bíblia, você lê um capítulo, um versículo, vai falar diferente para você. Igual tem um livro preferido que eu amo, que é o Crer Somente. Eu já li ele 4 vezes e as 4 vezes ele falou diferente ao meu coração. Então, assim, é sempre válido, é muito importante a gente estar cada vez mais buscando leitura, buscando novos códigos para o nosso crescimento em todas as áreas, né? E esse capítulo 8, o título dele é Propósito Definido. Eu sempre falo em todas as lives, eu estou lendo esse livro Mais Esperto que o Diabo, onde o autor ele faz uma entrevista com o diabo. E essa entrevista, ele consegue arrancar como que o diabo ele consegue alienar a nossa mente para que ele tenha domínio através de medo. 6 tipos de medo. Eu vou falar aqui para vocês quais são esses 6 tipos de medo. Que é medo da pobreza, medo da crítica, medo dos problemas de saúde, medo da perda do amor, medo da velhice, medo da morte. Então, se a gente possui algum medo instalado em nós, a gente precisa trabalhar, lançar ele fora, porque isso não faz parte da nossa vida, não pode fazer. Não é mesmo? Eu vou desativar aqui os comentários para começar a leitura. Bom dia, egípcia querida. É o seguinte, o ser humano inicia fazendo a seguinte pergunta e comentando. Lembra no capítulo 7 que ele finalizou pedindo para o diabo ele detalhar em 7 partes os 7 princípios, as instruções que ele usa na prática? Finalizou o capítulo 7 assim, o ser humano falando para o diabo. Então, divida sua descrição em 7 partes, cada uma delas contendo uma análise detalhada dos 7 princípios, com instruções simples para sua aplicação na prática. Aí, finalizou assim o capítulo 7. Aí, aqui no capítulo 8, o ser humano continua comentando, pedindo para o diabo falar sobre essas 7 ferramentas, esses 7 princípios que ele diz. Ele inicia assim: Sua Majestade. Lembra que eu comentei, o diabo ele exige que chama ele de Sua Majestade no livro, porque ele diz que tem autoridade para ser chamado assim, porque ele domina, consegue alienar 98% das pessoas, 98% da população. Aí ele pediu, né? E o autor chama ele de Sua Majestade por conta disso, para que ele consiga entregar tudo que o autor pede. Aí o ser humano fala: Sua Majestade, procederá agora a revelação dos segredos dos 7 princípios por meio dos quais os seres humanos podem forçar a vida a fornecer-lhe a liberdade espiritual, mental e física. Não seja econômico ao longo de sua descrição desses princípios. Quero uma ilustração completa de como esses princípios podem ser utilizados por qualquer pessoa que escolha fazer uso dele. Conte-nos tudo o que sabe sobre o princípio do propósito definido. Aí o diabo responde: Se por acaso seguir em adiante com essa ideia maluca de publicar minha confissão, você abrirá as portas do inferno e libertará todas as almas que eu busquei ao longo desses últimos séculos.
Você me privará de milhões de almas que ainda não nasceram. Você libertará de minha submissão milhões de almas que agora habitam o planeta. Pare, eu lhe imploro. Aí o ser humano continua. Vamos lá, se abra. Vamos ouvir o que tem a dizer sobre o princípio do propósito definido. O diabo fala. Você está colocando águas nas chamas do inferno, mas a responsabilidade é sua, não minha. Eu posso, sem sombra de dúvida, também dizer que qualquer ser humano que esteja firme em seus planos e metas pode fazer a vida entregar a ele exatamente aquilo que ele deseja. Aí o ser humano pergunta: isso é uma afirmação muito abrangente, Sua Majestade. Você poderia diminuir um pouco o escopo da sua afirmação? Aí o diabo fala: diminuir? Não, desejo aumentar. Quando ouvir o que tenho a dizer, você entenderá porque o princípio da definição de propósito é tão importante. A minha oposição, sempre que ele fala a minha oposição, ele está falando de Deus, que Deus é a oposição dele. A minha oposição usa um truque muito esperto para me enganar e tirar o meu controle sobre as pessoas. Porque, na verdade, a oposição sabe que o princípio da definição de propósito fecha a porta da mente de qualquer um contra mim, de tal forma que eu não consigo invadir, a não ser induzindo essa pessoa ao hábito da alienação. Aí o ser humano comenta: por que a sua oposição não revela o segredo a todas as pessoas, contando a elas como evitá-lo, por meio de um propósito definido? Você já admitiu que de que cada 100 pessoas, apenas 2 pertencem à sua oposição. Aí o diabo fala: porque sou mais esperto que a minha oposição. Olha a audácia dele, ele está falando aqui que ele é mais esperto que Deus. Eu afasto as pessoas das suas definições por meio das minhas promessas. Como você pode ver, controlo mais pessoas do que a minha oposição, porque sou um melhor vendedor e também um grande showman. Eu atraio as pessoas alimentando-as deliberadamente com seus próprios hábitos de pensamentos nas quais elas se satisfazem. Aí o ser humano pergunta: o princípio da definição de propósito é algo com que alguém deve nascer ou é algo que pode ser adquirido? Aí o diabo fala: todas as pessoas, conforme eu já disse antes, nascem com o privilégio e com o potencial de terem a definição do propósito. Mas 98 de cada 100 pessoas perdem esse privilégio porque não o utilizam nem tomam consciência da sua existência. O privilégio da definição de propósito pode ser mantido somente por meio de uma política, pela qual a pessoa o adota como um guia para todos os assuntos da sua vida. Aí o ser humano comenta e pergunta: entendo. Pode-se tomar vantagem do princípio da definição de propósito da mesma forma que se pode construir um corpo físico forte e musculoso, por meio do uso constante e sistemático. É assim mesmo? Aí o diabo responde: essa é a verdade nua e crua, da forma mais acertada possível. Aí o ser humano comenta e faz uma pergunta: agora eu penso que estamos chegando a algum lugar, Sua Majestade. Finalmente chegamos ao ponto de partida pela qual todos que se tornam autodeterminados em suas vidas irão infalivelmente encontrar o sucesso. Descobrimos por meio de sua fantástica confissão que o seu maior ativo é a falta de preocupação do homem, por meio de pequenos subornos, que por sua vez você o guia pela selva da indefinição. Aprendemos, acima de qualquer dúvida, que qualquer um que adote o princípio da definição de propósitos como uma política e as use nas suas experiências do dia a dia, jamais pode ser induzido a formar o hábito da alienação. Sem a ajuda do hábito da alienação, você não tem força para atrair pessoas com suas promessas. Isso está correto? Aí ele fala:
Eu mesmo não poderia ter dito tamanha verdade. Aí o ser humano fala, vá em frente agora e descreva como as pessoas negligenciam o privilégio de ser livres e autodeterminadas por meio da indefinição e da alienação. Aí o diabo responde, já fiz uma breve referência sobre esse princípio, mas agora entrarei nos mínimos detalhes para explicar de que forma esse princípio funciona. Começarei no momento do nascimento. Quando uma criança nasce, ela traz consigo nada além de um corpo físico, representando os resultados da evolução de milhões de anos de seus ancestrais. A sua mente é um branco total. Quando a criança alcança a idade da consciência e começa a reconhecer os objetos do seu entorno, ele também começa a imitar as outras pessoas. A imitação torna-se um hábito físico. Naturalmente, a criança imita, antes de tudo, os seus pais. Aí então, ela começa a imitar seus outros parentes e as pessoas que as acompanham diariamente, incluindo os instrutores religiosos e os professores da escola. A imitação estende-se não somente à expressão física, mas também à expressão do pensamento. Se os pais de uma criança têm medo de mim e expressam esse medo de tal forma que a criança consiga ouvir isso, essa criança adquire o medo através do hábito da imitação e acaba armazenando isso no seu subconsciente como uma crença real. Se o instrutor religioso dessa criança expressar qualquer forma de medo de mim, e todos eles expressam de uma forma ou outra, ele coloca em parênteses isso. Esse medo é adicionado ao mesmo temor passado para as crianças por seus pais. Essas duas formas negativas de limitação ficam armazenadas no subconsciente, de forma a serem utilizadas por mim mais adiante em suas vidas. De forma similar, a criança aprende por imitação a limitar a sua força do pensamento, preenchendo a sua mente com inveja, ódio, ganância, luxúria, vingança e todos os outros impulsos negativos do pensamento, que destroem toda e qualquer possibilidade de definição de propósito. Enquanto isso, me hospedo na mente dessa criança e a induzo a alienar-se, até que eu tenha controle total sobre ela por meio do ritmo hipnótico. Lembra que eu falei no capítulo 6 ou 5 que fala sobre o ritmo hipnótico? Ritmo hipnótico é o último estágio do hábito, é aquele hábito que a pessoa cria, ela está tão acostumada a fazer que faz sem perceber, seja negativo ou positivo. Aí ele fala aqui que consegue controlar até a criança pelo ritmo hipnótico. Aí se instala ali um drive ou algo para a criança, um hábito para ela estar fazendo negativo, ela vai carregar ali aquilo para a vida. Se é positivo, também. Mas o diabo ele foca, obviamente, no negativo, nos pontos sempre negativos. Aí o ser humano pergunta, pelo que eu pude entender de todas as afirmações que você tem que ganhar, de todas as afirmações, você tem que ganhar o controle das pessoas enquanto elas são muito jovens, sob pena de perder a oportunidade de controlá-las? Aí o diabo fala, eu prefiro possuí-las antes que elas tomem conta de suas próprias mentes. Uma vez que uma pessoa aprenda o real poder dos seus próprios pensamentos, ela se torna positiva. E então é muito difícil que ela se submeta a mim. Na verdade, não tenho poder nenhum sobre o ser humano que descubra e use o princípio da definição do propósito. Aí o ser humano pergunta, o hábito da definição de propósito seria uma proteção permanente contra o seu controle? Aí ele fala, não, de certa forma não. A definição fecha a porta da mente para mim, mas ela só mantém as portas fechadas, contando que a pessoa siga o princípio de forma sistemática e permanente, fazendo dele um hábito de vida.
Uma vez que a pessoa hesite, procrastine ou torne-se indefinida sobre qualquer coisa, ela está apenas a um passo de deixar essa proteção e ser envolvida por mim e por meu controle. Aí o ser humano pergunta e fala: qual a relação que existe entre a definição de propósito e as circunstâncias materiais de determinada pessoa? Eu gostaria de saber se uma pessoa pode adquirir por meio da definição de propósitos sem trazer para si o poder da destruição pela lei da compensação. Aí ele responde: a sua questão limita as minhas ilustrações, porque há tão pouco pessoas no mundo que entendem. Existiam muitas poucas pessoas no passado, muitas pessoas no passado que entendiam como usar o princípio do propósito definido, sem atrair para si mesmas as implicações negativas da lei da compensação. Aqui você está me forçando a revelar um dos meus truques mais valiosos. Estou para contar para você que, eventualmente, trago novamente para minha causa todos aqueles que escapam de mim temporariamente, por meio do princípio da definição de propósito. A forma de como eu faço essas pessoas retornarem a mim é simplesmente preenchendo as mentes delas com ganância, por poder e amor pela expressão egocêntrica, até o limite de um indivíduo cair no hábito da violação dos direitos dos outros. Aí então entro com a lei da compensação e imediatamente retomo a minha vítima. Aí o ser humano pergunta: então eu vejo, baseado em suas próprias admissões, que o princípio da definição de propósito pode ser perigoso proporcionalmente à possibilidade de tornar-se uma forma de poder. Isso é uma verdade? O diabo fala que sim. Sim, é o que é mais importante. Cada princípio do bem carrega consigo a semente de um perigo equivalente. Aí o ser humano pergunta: é difícil de acreditar nisso. Que perigo, por exemplo, pode haver no hábito do amor à verdade? Aí o diabo fala: o perigo encontra-se na palavra hábito, com exceção somente daquele do amor à definição de propósito. Podem levar à alienação. O amor à verdade, a menos que ele assuma a proporção da procura definitiva por ela, pode se tornar similar a todas as outras boas intenções. E você sabe, é claro, o que eu faço com boas intenções. Ele não gosta de nada negativo, ele não gosta de boas intenções. Aí o ser humano pergunta: o amor pelos parentes também é perigoso? Aí o diabo fala: o amor por qualquer coisa ou por qualquer pessoa, exceto o amor pelo propósito definido, pode ser perigoso. O amor é um estado de espírito que encobre a razão, limita a força de vontade e cega a mente para os fatos e para a verdade. Todos aqueles que se tornam autodeterminados e ganham liberdade espiritual para pensar os seus próprios pensamentos devem examinar cuidadosamente cada emoção, mesmo aquela mais vaga relacionada ao amor. Você pode ficar surpreso de saber que o amor é uma das minhas iscas mais afetivas. Com ele trago para o hábito da alienação aqueles que não consegui atrair com mais nada. E é por isso que eu coloquei, encabeçando na minha lista de subornos: mostre-me aquilo que uma pessoa mais ama e eu terei a chave para saber como essa pessoa pode ser induzida a alienar-se, até o ponto de eu fisgá-la com ritmo hipnótico. Amor e medo combinados me fornecem as armas mais efetivas com as quais induzo as pessoas a se alienarem. Cada qual é tão útil quanto o outro.
Ambos têm o efeito de fazer com que as pessoas negligenciem o desenvolvimento da definição no uso das suas próprias mentes. Dê-me o controle sobre os medos de uma pessoa e, adicionalmente, me conte o que ela mais ama. Com certeza, pode contar que essa pessoa será minha escrava. O amor e o medo são forças emocionais de tão estupenda potência que qualquer uma das duas tem o poder de retirar a força de vontade e o uso da razão. Sem o poder da vontade e da razão, não há nada mais que possa sustentar a definição de propósito. Aí o ser humano comenta: mas, Sua Majestade, não valeria a pena viver se as pessoas nunca sentissem a emoção do amor? Aí ele fala: você está tão certo quanto a sua razão, mas negligenciou ao não adicionar que o amor deve estar sob total controle da pessoa em todos os momentos. É claro, o amor é um estado de espírito completamente desejável, mas também é um paliativo que pode ser usado para limitar ou destruir a razão e a força de vontade. E ambas devem estar acima do amor, em importância para todos aqueles seres humanos que desejam a liberdade e a autodeterminação. Aí o ser humano pergunta: entendo, pelo que você disse, que as pessoas que ganham poder devem endurecer suas emoções, controlar seus medos e dominar o amor. Isso está correto? Aí o diabo fala: as pessoas que ganham e mantêm poder devem tornar-se definidas em todos os seus pensamentos e atos. E se isso é o que você chama de endurecer, então sim, eles têm que ser duros. Aí o ser humano comenta e pergunta: vamos olhar para as fontes da vantagem de ser definido em todos os assuntos do dia a dia da nossa vida. Qual é o mais apto para ser bem-sucedido? Um plano fraco aplicado com definição ou um plano forte e profundo aplicado sem definição? Aí o diabo responde: planos fracos têm um meio de se tornarem fortes se forem aplicados com definição. Aí o ser humano pergunta: você quer dizer que qualquer plano definitivamente colocado em ação continua na busca por um propósito definido? Pode tornar-se bem-sucedido mesmo que não seja o melhor plano? O diabo fala: sim, é exatamente isso que quero dizer. A definição de propósito, mais um plano bem elaborado, geralmente traz consigo o sucesso, não importando o quão fraco o plano possa ser. A maior diferença entre um plano forte e um plano fraco é que o plano forte, se definitivamente aplicado, pode trazer sucesso mais rapidamente do que um plano fraco. Aí o ser humano pergunta: em outras palavras, se não se consegue estar sempre certo, então se deve ser sempre definido? É isso que você está tentando entender? Fazer entender? Aí o diabo fala: essa é a ideia. As pessoas que são definidas, tanto em seus planos quanto em seus objetivos, aceitam derrotas temporárias, como sendo um sinal para que façam um esforço maior. Você pode ver por si mesmo que esse tipo de política está fadado a ganhar, se for feito com convicção. Aí o ser humano pergunta: pode uma pessoa que se move com definição, tanto de planos quanto de propósitos, estar sempre certa de alcançar o sucesso? Aí o diabo responde: não. O melhor dos planos algumas vezes falha, mas a pessoa que age com definição reconhece a diferença entre a derrota temporária e o fracasso. Quando os planos falham, ela os substitui por outros, mas ela não muda o seu propósito, ela persevera.
eventualmente ela encontra um plano que será bem sucedido. Aí, para finalizar o capítulo 8, o ser humano faz uma pergunta. Um plano baseado em fins imorais ou injustos será tão bem sucedido e de uma forma tão rápida quanto um plano motivado por um senso apurado de justiça e moralidade? Aí o diabo responde: por meio da operação da lei da compensação, todos, sem exceção, colhem aquilo que plantam. Planos baseados em motivos injustos ou imorais podem trazer sucesso temporário, mas sucesso duradouro deve levar em consideração a quarta dimensão, o tempo. O tempo é o inimigo da imoralidade e da injustiça. Ele é o amigo da justiça e da imoralidade. Ele fala assim, o tempo é o inimigo da imoralidade e da justiça. Ele é amigo da justiça e da moralidade. O fracasso em reconhecer esse fato como verdadeiro tem sido responsável pela onda de crimes entre jovens do mundo inteiro. A mente jovem e inexperiente pode frequentemente cometer o erro de avaliar o sucesso temporário como algo permanente. Os jovens frequentemente cometem o erro de cobiçar os ganhos temporários, baseados em planos injustos e imorais, e negligenciam olhar para frente e observar as penalidades que sempre seguem, exatamente como a noite segue o dia. É exatamente isso que acontece, né, pessoal? Quando ele fala. Quando eu li esse parágrafo aqui, eu vi que a gente, quando é jovem, a gente comete erros mesmo. E aí tem aquela frase, né? Você precisa passar por aquele erro para você aprender. E quando eu li isso aqui, me remeteu vários erros que eu tive quando eu era mais jovem, que hoje eu quero tentar passar para frente. Eu tenho um irmão, que ele é 11 anos mais novo que eu passo tudo para ele ele encurta o caminho dele. Mas vai ter situações que ele vai falar, não, eu quero ir, eu quero pagar para ver. E é assim, e tá tudo bem. Então, pessoal, o capítulo 8 foi sobre isso, sobre o propósito definido. E o diabo, ele sempre deixa claro aqui, né? Sempre ele fala que ele não gosta das pessoas que pensam, que ele não gosta das pessoas que têm as coisas definidas, os seus planos definidos, as suas coisas claras. Quando a pessoa ela é bem definida, ela vai alcançar o sucesso. Ela não vai desistir ali no primeiro obstáculo, ela vai seguir em frente. E o capítulo 8, que vai ser na live de amanhã, o título é Educação e Religião. Mais um capítulo forte que vamos estar transbordando aqui amanhã. Então é isso, pessoal. Obrigado. E aguardo você na live de amanhã. Faça um excepcional dia. Bora fazer o que precisa ser feito. Tchau, tchau.